Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que nos concede o Senhor de mais uma vez estarmos aqui reunidos para refletirmos acerca da Sua maravilhosa palavra e dando continuidade à nossa série de estudos em se tratando aqui da pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo. Nós versaremos hoje, subordinado à temática, os símbolos do Espírito Santo. Então, aqui nós temos esse contexto da simbologia que o Espírito Santo representa. O Espírito Santo é o que é, muito embora ele se manifesta a nós de formas simbólicas divergentes. Então, dentro dessa premissa, nós vamos ter aí arquétipos que são representativos do Espírito Santo. Então, nós vamos refletir um pouco acerca disso nessa temática, ok? Então, a nossa literatura ela prediz o seguinte: a Bíblia e os símbolos, conforme Bento, em Hermenêutica Fácil e Descomplicada, o símbolo ou o arquétipo é uma figura, objeto, número ou emblema cuja imagem representa, de modo sensível, uma verdade moral ou religiosa. Através do símbolo, certa coisa, objeto ou verdade é substituído por um sinal. No símbolo, um conceito abstrato recebe uma correspondência material e concreta pela revelação existente entre o conceito e o objeto, ou símbolo por ele representado. Este livro é da CPAD, do ano de 2003, né? Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Dentro desse contexto, nós temos justamente o seguinte: pelo exposto, os símbolos oferecem quadros, conceitos de coisas abstratas, tais como a terceira pessoa da Trindade. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos ou modelos representativos. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias culturas e épocas. Então, dentro dessa terminologia do arquétipo, que são modelos ou símbolos representativos, nós temos justamente o seguinte: uma marca, por exemplo. Vamos pegar uma marca famosa no mundo, né? Nós temos aí o McDonald's. O McDonald's, ele não expressa o seu nome completo ou não precisa da expressão do seu nome completo. Quando nós vemos ao longe simplesmente aquele M, que são dois arcos dourados em um fundo vermelho, automaticamente já nos vem à mente que ali é um restaurante do McDonald's. Justamente por quê? Porque aquele arquétipo ele é representativo da marca. Então, automaticamente, ela se designa por essa marca. Então, os arquétipos ou símbolos, eles vão ser algo que vai apontar para a essência maior. Então, dentro de todo esse contexto do arquétipo, nós vamos ter justamente essa ideia. Então, existem símbolos do Espírito Santo que vão caracterizar verdades sobre ele, manifestando aquilo que ele tem por atributo em si, né? Dentro desses primeiros, nós vamos destacar aqui o fogo. O fogo, dentro da expressão de Lucas, no capítulo de número 3, verso 16, vamos ler o que diz o texto. Lucas 3, 16. Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 3, e o verso de número 16, que diz o seguinte: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade,
vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos esse texto e vamos ter a representação também dentro do contexto de Atos, no capítulo de número 2, lá do dia de Pentecostes. Verso de número 3, que vai dizer: E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, aqui nós temos dois aspectos aqui do fogo. Nós temos o fogo abençoador e nós temos aqui o fogo punitivo. Em Lucas, nós lemos aqui, e ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, dentro do aspecto restaurador, e com fogo dentro de um aspecto punitivo. Aqui, em Atos, no capítulo 2, nós temos justamente o aspecto abençoador, que o fogo aqui dentro de um conceito de abençoar, de derramar uma graça, de derramar uma dádiva sobre aqueles que estavam perseverando dentro do contexto da oração. Então, aqui nós temos o aspecto purificador do fogo, é refletido claramente dentro desse conceito de Atos que nós acabamos de ver, ao passo que uma brasa tirada do altar purifica os lábios do Isaías, conforme a expressão de Isaías capítulo 6 e verso de número 6. No dia de Pentecostes são línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito, conforme o verso de número 3 que nós acabamos de ler. Então, aqui, um dos primeiros aspectos do Espírito Santo é a purificação. E a purificação que vai se dar por meio do fogo. Então, aqui, o fogo dentro de um conceito de purificação do arquétipo do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai primar por esse contexto de purificação, de transformação, de renovação do crente, tirando então do crente toda a impureza. Nós temos o apóstolo Pedro dizendo que mais preciosa do que o ouro que perece, né, que é provado no fogo e se derrete, né, ele está falando ali justamente de quê? Das obras. Essas obras, elas são características daquilo que nós representamos, que são provadas no fogo. Então, o Espírito Santo ele vai ter aqui essa premissa necessária dessa purificação de provar quem é o quê. Então, se houver essência, ele então será utilizado. Se não houver essência, ele sofrerá então um detrimento. Então, nós temos aqui dentro desse aspecto que nós acabamos de ler aqui em Lucas, no capítulo de número 3, né? Jesus ali vai fazer a purificação, João Batista está prenunciando isso. Ele vai dizer, olha, eu sou falho, eu sou humano e eu sou representante. Como representante, eu não tenho todo o poder, eu tenho o poder que me foi inferido. E o meu poder é de batizar com água, como símbolo da remissão dos pecados. Mas depois de mim, que virá aquele que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, essa expressão está trazendo uma ideia de salvação, ou seja, batizar com o Espírito dentro do batismo de Romanos 6:3, que é o batismo de sangue para a redenção. E o batismo de fogo, que é o batismo de punição. Quem que faz essa separação é o Espírito Santo. Por meio do fogo, o Espírito Santo ele purifica.
Se nós pegarmos a questão do fogo, que é inferido por Deus, por exemplo, nós temos o fogo divino, que desce sobre o crente, né? E isso até se torna um jargão até dentro do nosso conceito religioso, que às vezes quando o culto ele está fervoroso, costuma-se dizer que o culto foi fogo, que o culto está pegando fogo, que o fogo de Deus está descendo sobre a igreja. Isso aqui dentro de um sentido figurativo. Dentro desse sentido figurativo que nós vamos ter aqui do fogo descendo, nós vamos ter também um fogo dentro do conceito de literalidade, que é o fogo do inferno. E, e quando a gente pensa nesses dois fogos, o fogo abençoador, ou fogo purificador, e o fogo punitivo, qual a diferença dos dois fogos? Não existe diferença entre um fogo e o outro fogo. Ambos os fogos são o mesmo. Tanto o fogo que abençoa, o fogo que purifica o crente, quanto o fogo que pune o descrente. O fogo ele é o mesmo. A diferença está na essência daquilo que nós somos, conforme disse Pedro. Ou seja, se nós somos ouro, o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele derrete, ele perde a sua propriedade física. Então, se nós pegarmos aí uma peça de ouro, por exemplo, o que vai acontecer? Quando colocado ao fogo, submetido à prova do fogo, esse objeto, em primeira instância, ele vai ser purificado, vai ser queimado ali dele toda a sua impureza. Mas, se ele continuar sendo aquecido cada vez mais, esse objeto ele vai perder a sua forma física que ele tem no momento. Ele vai se tornar ouro líquido. Então, ele perdeu a sua propriedade? Não, ele continua sendo ouro, porém em seu estado de pureza maior. Então, o fogo ele purifica, porque aquilo é ouro. Mas, se a palha for submetida ao mesmo fogo, o que vai acontecer com a palha? A palha ela vai sofrer detrimento. A palha ela vai perecer. Então, o fogo divino ele é um único fogo que purifica e aquele também que traz o detrimento, que traz aí as consequências desastrosas. A diferença está naquilo que nós somos. A nossa essência é palha ou a nossa essência é ouro? Se a nossa essência é palha e o fogo do eterno descer sobre nós, nós então seremos destruídos. É um fogo de punição por causa da nossa essência. Mas, se a nossa essência for de ouro, a nossa essência então será purificada. Esse é o contexto justamente em que nós vamos ter aí no dia do Senhor. Aquele que é palha será destruído, ou seja, será levado ao Hades, e aquele que é ouro será levado para com o Senhor. Ok? Então, de acordo com Stanley Orton, em Teologia Sistemática, o aspecto amplo do fogo, como elemento purificador, encontra-se no pronunciamento ou profecia de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá o celeiro. No celeiro, nós vamos ter aqui o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, a palha sendo queimada com fogo que nunca se apagará, onde haverá um fogo que nunca será apagado? Será justamente no inferno. Ou seja, no Geena, será um inferno eterno, será um fogo eterno. Então, aqui é um aspecto de punição, é um fogo punitivo. Mas punitivo partindo de que premissa? Da nossa essência. Ou seja, o Espírito Santo, como agente de separação, o que ele faz? Ele vem atuar dentro desse conceito que hoje nós chamamos de graça, né? Crendo aí na teologia dispensacionalista. Então, dentro da graça, nós temos aí essa ação da purificação,
ou a separação para ser queimado com o fogo. As palavras de João Batista implicam diretamente a separação entre o povo de Deus e os que têm rejeitado a ele como Messias, ou seja, aqueles que são ouro e aqueles que são palha. Os que rejeitam são condenados com o fogo do juízo. Por outro lado, o fogo ardente e purificador do Espírito da Santidade também opera na vida do crente. Ou seja, aqui nós vamos ter um texto proposto justamente aqui em primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 5 e o verso de número 19. Primeira Tessalonicenses 5 e 19, tecendo aqui justamente uma ideia sobre o dia do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, aqui o verso 18. E ele vai dizer: não extingais o Espírito. Essa palavra extinguir aqui é não apagar, que é o contexto do fogo, ou seja, permita que o fogo faça aquilo que é para que ele faça. Essa permissão quem dá somos nós. Então, dentro desse aspecto, nós damos a oportunidade do fogo agir de uma forma ou de outra. Se nós procuramos andar em novidade de vida, se nós procuramos andar dentro do conceito que o Senhor revela nas Escrituras, então nós estamos dando a oportunidade de que o Senhor nos purifique. Mas, se nós não estamos andando de acordo com as tradições e com as palavras que o Senhor propôs dentro do conceito bíblico, então nós estamos dando oportunidade para que o juízo advenha sobre nós. Então não tem como a gente ficar no meio termo. Ou a gente dá oportunidade a um fogo, ou a gente dá oportunidade a outro fogo. Ou seja, entendendo que o fogo ele é o mesmo, mas quem vai dar a legalidade desse fogo atuar somos literalmente nós, ok? Um outro arquétipo representativo do Espírito Santo vai ser a água. Então, a água em si, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva. Isso ele disse acerca do Espírito Santo, conforme a expressão do Evangelho de João, no capítulo de número 7. Vamos ler. João, capítulo 7, e o verso de número 37 ao 39. João 7, 37 ao 39. Vai dizer o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, Jesus não tinha sido ainda assunto aos céus. Mas ele diz: quem quer receber dessa água purificadora, vinde a mim, porque eu a darei, eu a concederei. Né? Então, aqui, o fôlego e a água são vitais na hierarquia das necessidades físicas humanas. Na verdade, aqui, não só a água e o fôlego, né? Ou até mesmo o ar, mas também o sangue.
existe a necessidade aqui dentro de um contexto vital. São igualmente vitais no âmbito do espírito. Sem o fôlego vivificante, as águas vivas do Espírito Santo na nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ser sufocada. A pessoa que se deleita na lei ou na Torá, que significa a instrução de Deus, os ensinamentos de Deus para a vida daquele que quer servi-lo, e medita nela dia e noite. Meditar dia e noite não significa ler dia e noite, mas significa ler e pensar e aplicar em todos os momentos do cotidiano, ou seja, viver aquilo que se lê, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, conforme a expressão de Salmo 1. O Espírito da verdade flui da palavra, como águas vivas que sustentam, refrigeram o crente e revestem ele de poder. Então, aqui, nós temos essa ação do Espírito Santo como água. Água dentro do sentido nutritivo, que vai trazer a vida para o florescimento no momento adequado. Então, dentro do exemplo que nós vamos ter aqui no Salmo 1, Davi ele vai tecer que aquele que está ligado aos ensinamentos, à instrução de Deus, ou seja, ligados à Torá, ele automaticamente ele está nutrido com os nutrientes necessários para uma vida de sucesso, que é justamente estar voltado dentro do contexto da palavra. A água, ela vai ter a representação da palavra. Então, o Espírito Santo aqui, com a ação, conforme Jesus disse em João capítulo 7, nós vamos ter aqui a expressão do próprio Espírito Santo, sendo a água que nos é necessária, que nós bebemos dela e nós não temos sede, porque ela nos nutre em todos os momentos da nossa vida. Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, que passa a ter uma vida transbordante no Espírito. E é interessante que aqui receber o Espírito Santo não significa o batismo de revestimento de poder, né? Tendo em vista aqui que nós temos o vestimento, né? Nós vamos ter aqui em João, no capítulo de número 20, vamos ler, só para ratificarmos aqui esse pensamento. Sei que vocês já estão familiarizados com isso, mas nós vamos aqui ratificar esse pensamento, que diz aqui o seguinte, no verso 21 e o verso 22. Disse Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Aqui nós estamos dentro do contexto de ressurreição de Jesus. Então, Jesus, em sua primeira instância, está encarnado, e agora Jesus está ressuscitado e aparece aos discípulos. E assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Essa ação de receber o Espírito Santo, nós temos aqui o vestimento dos discípulos. Os discípulos foram vestidos de salvação. O que é ser vestido de salvação? Ser vestido de salvação é o batismo que é para a salvação. Não estamos falando aqui de batismo em água. Nós estamos falando aqui de batismo no Espírito. Esse batismo no Espírito, ele é a primeira ação de quando a pessoa ela entrega a sua vida a Jesus. Ao entregar a sua vida a Jesus, ela está automaticamente sendo batizada no batismo de Romanos 6,3, que é o batismo de sangue. Então, o que o Espírito Santo ele faz? Ele pega a gente e emerge no sangue. E aí nós temos, então, esse ato batismal
no sangue de Cristo. Então, a pessoa, ela acabou de aceitar Jesus, ela é batizada no sangue. Ela é batizada com salvação. Com o passar do tempo, ela permanece na igreja, ela permanece no conceito divino, então ela faz um batismo de confirmação daquele ato, que é o batismo de água. O batismo de água, ele é a continuidade, ou seja, a ratificação do batismo de sangue. Então, nesse batismo de sangue, nós somos vestidos do poder de Deus, que é o poder para a salvação. Quando nós pegamos ali o conceito de Dimas, o ladrão da cruz, aquele que foi salvo, ele entregou a sua vida a Jesus e ele não teve tempo de descer as águas batismais. Ou seja, quando ele desce daquele estado de crucificação em que ele está, ele já desce dali para ter o seu corpo descartado. Ele não desce dali com o corpo em vida. Ele desce dali já desfalecido daquela cruz. Ele desce, não, o tiram de lá, né, com o corpo desfalecido. Mas o Senhor prometeu a ele que ele estaria no paraíso. Olha, se esse homem não teve a oportunidade de ser batizado, como então que ele pode estar no paraíso? Conforme as palavras descritas de Marcos, no capítulo 15 e o verso 16, que vai dizer: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo para a crença da salvação não é o batismo em água, é o batismo no sangue. Então, o Dimas, ele foi batizado justamente aonde? No sangue de Jesus naquele dia. Ele foi batizado na morte, foi o batismo na morte de Cristo. Nesse ato, o Espírito Santo passa a morar nele, garantindo-lhe, então, a oportunidade de se estar com o Senhor. E aí nós acabamos adentrando aí dentro de mais um arquétipo, que é justamente o selo. Ou seja, este selo que vai ser a garantia, a representação legal daquele que tem a possessão sobre as nossas vidas, ele é a garantia justamente pelo Espírito. Com o Espírito, a partir do momento do batismo de sangue, nós somos selados com esse Espírito. Ou seja, nos tornando propriedade daquele que nos comprou, daquele que nos remiu. Então, aqui nós temos 2 de Coríntios, no capítulo de número 1, e o verso de número 21, só para fecharmos aqui o pensamento, então, ó, quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, e esse dom do Espírito Santo aqui é justamente esse batismo em água, ser vestido de salvação, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. A seguir, essa água viva correrão para os outros com a mensagem sanadora de Cristo. E aqui nós temos o ato da pregação do Evangelho, assim como nós vamos ter ali a samaritana, que ao receber aquela água, ao beber aquela água limpa, aquela água límpida, ela vai então sair pronunciando e dividindo com os demais, que é a ação desse vestimento, né? Então, ali em João, no capítulo de número 20, nós temos ali os discípulos sendo vestidos de salvação. E, posteriormente, o Senhor vai dizer para eles: olha, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ou seja, essa promessa de revestimento é porque eles já estavam vestidos. Quando eles foram vestidos? Eles foram vestidos em João, no capítulo de número 20. Mas o revestimento vai vir em Atos, no capítulo 2, e aí são ações divergentes. Uma é para uma intenção e a outra é para outra, ok? Então, aqui, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios,
capítulo 1 e o verso de número 21, versa o seguinte: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, no qual nos selou, ou seja, nós temos aqui o selo e o penhor do Espírito em nossos corações. Esse arquétipo aqui do penhor, nós vamos tratar dele um pouco mais à frente, tá? Mas aqui o selo, ele é o selo de garantia, a representação da ação de Deus sobre as nossas vidas. E ainda em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 13, em quem também estáis vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá? Então, esse Espírito Santo da promessa, ele é o selo. Então, a partir do batismo de sangue, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, aqui a representação do selo. A palavra selo vem do grego arrabon, que significa o depósito antecipado ou até mesmo a garantia. Então, vai ter aqui a ideia tanto do selo como o penhor, tá? Mas o penhor aqui a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente, porque eu quero tratar dessa parte do penhor de forma isolada. Este depósito antecipado torna-se garantia de que o comprador virá buscar o objeto comprado. Ou seja, a garantia do Dimas está justamente no selo que ele recebeu ali na cruz. Ele recebeu ali o batismo de sangue e automaticamente ele foi selado, carimbado como pertencente agora a Cristo Jesus. Virá buscar o objeto comprado. Como símbolo da obra do Espírito Santo, este penhor significa o seguinte: assim como alguém paga um depósito antecipado pelo bem que virá buscar, Deus nos deu o Espírito Santo como garantia de que um dia virá buscar-nos. Então, aqui, ele nos guardou dentro desse sentido de antecipação, ou seja, ele comprou, então já estamos marcados como propriedade dele. Vamos ler aqui, ó, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 7, capítulo 2, versículo 7, melhor dizendo, que vai dizer o seguinte, aqui dentro do contexto de arrebatamento e dia do Senhor, nós temos aqui o seguinte: porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, esse que agora resiste é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai ser tirado. E esse ser tirado, perdão, esse ser tirado, ele vai versar a partir do quê? Onde é a habitação do Espírito Santo hoje? Dentro do conceito da Shekhinah, o Espírito Santo ele habita em nós. Então, como ele é a nossa garantia, ele é o nosso selo, então quando ele for tirado, nós seremos tirados juntos. Então aqui nós temos justamente esse contexto de que o Senhor virá buscar-nos. A certeza de que a presença do Espírito Santo em nossa vida é uma garantia de que Deus virá buscar-nos, nos dá a herança eterna e confirmada pela morte de Cristo na sua cruz. Ou seja, nós voltamos lá a Romanos 6,3, que é o batismo de sangue. O selo também é um sinal de propriedade. Conforme a expressão em Jeremias, no capítulo 32, nós temos lá um terreno comprado que ele é selado. O Espírito Santo na vida do crente é um sinal de que ele pertence a Deus. Ou seja,
O Espírito Santo ele é o selo representativo do dono. O Espírito Santo é também uma garantia de que o crente está seguro nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Então, nós estamos aqui em perfeita continuidade com o Senhor, guardados por Ele. De conformidade com lições bíblicas do segundo trimestre da CPAD, o Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, que marca o crente como propriedade e que produz um caráter santo na sua personalidade. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como marca ou evidência de propriedade de Deus. Ao outorgar-nos o Espírito Santo, Deus nos marca como propriedade exclusiva sua. Assim, temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus e que a nossa redenção é real, o nosso resgate é real. Pois o Espírito Santo está presente em nossa vida. Ou seja, nós temos aqui a literalidade dentro do conceito de Gálatas, no capítulo de número 4 e o verso de número 6. Ó. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, Pai, Pai. Nós temos a Jesus por Pai e, com paterno, nós temos a Deus como Pai. Então, aqui, nós temos o Espírito de seu Filho, que é o nosso Pai, e a compaternidade de Deus para com as nossas vidas. Então, aqui nós estamos garantidos no Senhor, porquanto o Espírito está habitando em nós. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito nos regenera e nos renova, nos liberta do poder do pecado, nos faz conscientes de que Deus é o nosso Pai e nos enche de poder para a testemunharmos, para sermos testemunha sua. Ou seja, a nossa nova vida, a nova forma de viver que temos, vai expressar automaticamente o mesmo Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Ou seja, como selo da filiação, esse aspecto aí da filiação. Um outro arquétipo aqui, com outro símbolo, nós temos aqui o óleo com ação aqui de untar, de ungir. Então, nós temos aqui, dentro desse contexto aqui, a palavra grega carisma ou charisma. Desde os primórdios, o azeite, óleo, é usado primeiramente para ungir os sacerdotes de Yahvé, depois os reis e profetas. Então, aqui nós temos uma propriedade simbólica do azeite. Mas nós temos também uma propriedade literal do azeite, que é a propriedade de cura. Então, quando alguém estava enfermo, se deitava sobre a ferida o azeite. O azeite servia para a unção, para a cura da ferida. Então, dentro desse primeiro ponto, nós temos aqui o Espírito Santo, com a sua propriedade de óleo, de azeite, que ele vai causar em nós um efeito curativo. Ou seja, ele vai nos curar em primeira instância. Seja ela qual seja a enfermidade que nós tenhamos. Seja ela a enfermidade do pecado, seja ela uma enfermidade emocional, seja uma enfermidade familiar, seja em qualquer área da nossa vida que nós tenhamos aí essa debilidade enfermal, o Espírito Santo ele atua dentro desse conceito dessa enfermidade. Ou seja, ele atua nesse aspecto de resiliência nossa, nos trazendo de volta, nos purificando, nos restaurando. E aí ele vai ter uma ação posterior de sagração, ou seja, de separação para o serviço divino. E aí nós temos esse aspecto dentro do conceito veterotestamentário de que
ele era derramado sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas, trazendo aí essa ação capacitatória do exercício de determinada função. Pedro, em seu sermão diante de Cornélio, declara: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito e com virtude, conforme a expressão de Pedro aqui em Atos capítulo 10. Pedro, então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus ele foi capacitado justamente porque ele era curado dentro do conceito do Espírito. Jesus estava então enfermo? Não. Mas Jesus estava em um corpo de enfermidade, um corpo corruptível. A ligação com o Espírito Santo fazia o quê? Trazia esse aspecto de cura à carne humana. Ou seja, o Espírito do Senhor, estando sobre ele com a ação de unção, e aí nós temos aqui a palavra Machia, que é o ungido, ou seja, aquele que é curado dentro de um conceito humano, para que ele possa trazer cura a toda a humanidade. Então, aqui, ele está ungido pelo Senhor, trazendo essa ação capacitatória, e aqui a capacitação para ir adiante. Então, Jesus vai dizer, ao ler o texto de Isaías, ele vai dizer: pois me ungiu, né? Ou seja, ele me preparou. Primeiro, eu estou curado dentro do conceito humano, ou seja, no corpo Jesus nós temos a cura enfermal da humanidade, ou seja, Jesus ele não comete nenhum tipo de pecado, ele está curado, a raça humana está curada da enfermidade do pecado e está capacitada a levar adiante. Então ele vai dizer: me ungiu para pregoar as boas novas ao cativos, oprimidos, e a trazer aí o ano aceitável do Senhor àqueles que são pobres, né? Então, o Isaías ele vai fazer essa citação, né? E Jesus ele vai fazer uso desse mesmo texto de Isaías, dizendo: o Espírito Santo é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, né? Evangelizar os pobres aqui, nós não estamos falando de recurso, de monetariedade, mas sim de uma debilidade de necessidade. Então, aquele que necessitava, porque existem pessoas que são ricas e são pobres. E existem pessoas que são pobres financeiramente, que são ricas, né? Então, quando se compreende aqui esse conceito alegórico pronunciado por Jesus, vai trazer aí uma clareza maior, ok? O azeite é o símbolo da consagração divina para o crente para o serviço no reino de Deus. Em João, em sua primeira epístola, os crentes são advertidos a respeito dos anciãos. A vós tendes a unção do santo e sabei tudo. Ou seja, vocês têm a capacitação sapiencial. Vocês têm a capacitação mental de Deus. Ou seja, a mente de vocês está ungida pelo Senhor, ou seja, está curada pelo Senhor, e aí você sabe como agir daí para frente. A unção é que recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis, conforme a expressão da primeira epístola de João, no capítulo de número 2, verso 20 e o verso 27. Receber a unção do Espírito da verdade, que faz brotar rios de águas vivas no íntimo do nosso ser, reveste-nos para servir a Deus. Então, aqui, uma unção capacitatória, ou seja, uma unção para que funcionemos de forma adequada, né? E é interessante esse pensamento aqui da capacitação que o óleo traz, né, que a unção traz, que a unção, ela não faz ter barulho, ela nos faz funcionar de forma adequada, porém sem barulho.
Quando nós pegamos uma máquina que ela está faltando óleo, o que acontece com essa máquina? Essa máquina, com a falta de óleo, ela começa a ranger, ela começa a trazer um barulho excessivo e, posteriormente, ela então vai sucumbir, ela vai perecer. Mas quando essa máquina ela é devidamente ungida com o óleo nas suas engrenagens, ela tem um funcionamento adequado e sem criar barulho. Ou seja, esse barulho que eu estou falando é um barulho murmurativo, é um barulho de reclamação que não está se funcionando direito. Ou seja, a ação funcional da palavra trazida pelo Espírito Santo não está tendo legalidade nas nossas vidas, então a gente reclama de tudo. Mas quando a gente tem ação funcional da palavra sobre as nossas vidas, nós colocamos então essa unção em vigor e nós funcionamos da forma correta para aquilo que nós fomos designados. Nós somos designados a quê? A dar louvor ao nosso Criador. E dando louvor ao nosso Criador, esse louvor é de forma comportamental e de forma glossolária, ou seja, por meio da fala. Então, com o nosso corpo, com a nossa atitude, ou até mesmo com a nossa boca, nós glorificamos então a Deus de forma adequada e correta. Amém? Um outro arquétipo aqui, nós vamos ter justamente o da pomba. O da pomba é muito latente, é muito claro. Né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Segundo o relato dos 4 evangelhos, a pomba é o arquétipo da mansidão e da paz. E também da simplicidade. Né? A paz, o Espírito Santo habita em nós. Ele não toma posse de nós, ele habita em nós. Mas nos liga a si mesmo com amor, em contraste às correntes dos hábitos pecaminosos sobre a nossa vida. Ele é manso e, nas suas tempestades da vida, produz paz que excede todo o entendimento humano. Então, em momentos de dificuldade, a pomba do Senhor repousa sobre nós, trazendo aí uma cobertura pacífica. Então, aqui nós temos justamente esse aspecto de cobertura pela pomba, ou seja, a pomba nos cobre dentro desse conceito da mansidão, trazendo uma paz que transpõe, que excede todo o contexto do entendimento. Ele é manso e nas tempestades produz a paz. Mesmo ao lidar com pecadores, ele é suave, conforme se vê quando clama a humanidade à vida. No belo, porém tristonho apelo que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 30 a 32, vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, com que transgredis, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por essa razão, não morrereis, ou por essa razão, vós morrereis. Então, é a critério de cada um de nós permitir que o Espírito do Senhor repouse sobre nós, no sentido da pomba, que vai nos causar pacífico, uma ação pacífica. Nós teremos a paz com o Espírito Santo atuando em nós, e dentro desse aspecto da pacificação e da longanimidade, ele vai atuar em nós e através das nossas vidas. Então, aqui, esse aspecto do arquétipo da paz, ok? Um outro aspecto aqui que nós temos é o vento. A palavra hebraica ruá tem amplo alcance semântico. Pode significar sopro, espírito ou vento. É empregada em paralelo com nefesh. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. Então, aqui, deixa eu terminar aqui e a gente conversa uma coisa. A partir daí, o seu alcance semântico
desenvolve ao ponto de referir-se a quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. Ruá adota parte do alcance semântico de Nefesh. Por isso, em Ezequiel 37, achamos Ruá traduzido como espírito, ao passo que no capítulo 37, o verso 14, antes é 37, do 5 a 10, né? E no verso 37, 14, Yahvé explica que porá em Israel o seu espírito. Então, veja só, nós temos aí um conceito tricotômico, nós temos corpo, alma e espírito. Esse contexto aqui de Nefesh, nós vamos ter aqui para o ser vivente ou alma vivente. Bem como nós temos aqui, dentro desse contexto, a Neshama. A palavra Neshama, do hebraico, também é alma, assim como Nefesh é alma. Porém, quando nós tratamos de Neshama, nós estamos tratando de alma vivente em sentido humano. Quando nós tratamos de Nefesh, nós estamos falando de alma vivente dentro do conceito primário lá do Éden, que é a alma ligada ao eterno. Então, quando o Adão ele pecou, ele continuou com Neshama, ou seja, sua alma permaneceu viva. Porém, o Nefesh ele foi rompido, que é a ligação do espírito humano com o espírito de Deus para produzir uma alma vivente diante do eterno. Do contrário, nós temos apenas uma Neshama, uma alma vivente na esfera humana. Então, esse aspecto em Jesus, a partir da ação de Jesus, nós vamos ter aí, dentro da premissa aqui de Ezequiel, capítulo 37, o Senhor dizendo, olha, eu vou colocar o meu espírito em vós ali, em se tratando do vale de ossos secos, né? Ele traria novamente a sensibilidade e levantaria Israel como um grande e poderoso exército. Quando que ele levantaria Israel como um grande e poderoso exército dentro desse aspecto profético proferido por Ezequiel? Justamente quando Israel reconhecer que Jesus é o Messias. Então, eles olharão para quem é que eles transpassaram, então, eles entrarão no milênio e terão, então, o seu Nefesh restaurado, ou seja, descerá o Espírito em plenitude, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, que está cumprido de forma parcial a partir de Atos 2, e se cumprirá em sua literalidade, vem se cumprindo ao longo dos anos, mas em sua literalidade, em sua plenitude, justamente dentro do conceito do milênio, em que Israel terá plenamente o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus será ligado novamente ao espírito humano de Israel, e eles terão aí a manifestação do Espírito de forma plena do Senhor. A palavra grega pneuma tem alcance semântico e quase idêntico ao hebraico ruá. O vento, como símbolo, fala da natureza invisível do Espírito Santo, conforme revela João, capítulo 3, verso 8. Podemos ver, sentir os efeitos do vento, mas ele próprio não é visto. Em Atos 2, emprega poderosamente o vento como figura de linguagem para descrever a vinda do Espírito no dia de Pentecostes. Então, aqui nós temos o emprego do vento, né, que vai ser aqui um arquétipo do Espírito. Então, nós vamos ter ali, tanto lá atrás, quando Adão ele é criado, o Eterno ele pega do pó da terra, ele sopra ali o sopro. Nós temos o vento Ruá, que vai fazer com que o homem tenha Neshama e Nefesh, alma vivente. Quando o homem peca, o Senhor diz, não contenderá o homem para sempre com o meu espírito, porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Então, ali, o Senhor retira o Nefesh, o Senhor promete a restauração do Nefesh, conforme a expressão de Joel, no capítulo 2. Ele diz que vai levantar Israel, no capítulo 37 de Ezequiel, com um grande e poderoso povo,
Então, ele sopra dos quatro ventos, né? Então, o sopro aí é o vento do Eterno que está vindo, e ligando novamente Israel ao Eterno. E nós vamos ter justamente Jesus que vai fazer aqui essa vestidura, conforme nós lemos ali em João no capítulo 20. Ele soprou sobre eles o Espírito, né, trazendo ali essa ligação, ou seja, tem um Nefesh ligado novamente, ok? E aí nos sobra aqui no final o penhor, né, o assunto final que eu queria tratar com vocês, dentro desse contexto aqui de o penhor. Por que eu deixei aqui o penhor por último? Então vamos lá. O Espírito Santo é o penhor, ou o sinal da nossa herança. Isto é uma primeira prestação ou parcela inicial, conforme a expressão de Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial. Por conta do que vamos receber no futuro, sua presença e obra nas nossas vidas são uma entrada por conta da nossa herança. E aí nós temos aqui Romanos capítulo 8, verso 23, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a consumação geral de todas as coisas. Então, vejam só, existe algumas denominações que expressam aqui o selo, ou o penhor, ou a promessa, né, dentro do contexto de batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. E são coisas diferentes, né? O selo é a primeira prestação, ou seja, aquele que nós recebemos, o carimbo, tá? O penhor, ele vai ser a entrega de uma garantia. Então, nós temos aqui o selo, o carimbo do Senhor, que é o Espírito. Nós temos a habitação do Espírito, que é o penhor, que nos garante a salvação. E essa garantia de salvação, ela é única e exclusivamente para aquele que é denominado como igreja. E igreja aqui, quero deixar claro isso, que não existe duas igrejas. Não existe igreja que sobe no arrebatamento e igreja que fica. Só existe igreja que sobe. Se subiu é porque não é igreja. Porque a igreja são os salvos tirados para fora. Então, aqueles que são tirados para fora estão prontos e aptos a ir com o Senhor. Se ele não está pronto ou apto para ir ao Senhor, é porque ele não é igreja, então ele ficou. Então, não existe igreja que fica, existe igreja que sobe. Se não subiu, é porque não é igreja. Então, dentro desse aspecto, nós temos o quê? Esse penhor que é a garantia que vai estar conosco. Então, o Senhor nos deu esse penhor com o sentido de que essa garantia de que ele virá novamente nos buscar. Então, nós vamos tornar novamente aqui ao texto da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, e eu li aqui o verso de número 21 antes, nós vamos ler aqui o 21 e o 22 aqui de forma contextual agora. O qual nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Certo? Mas veja só, verso 21. Mas o que nos confirma com Cristo é o que nos ungiu, que é Deus, o qual nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós temos aqui a garantia, a partir desse selo, que nos consola e nos guarda para sempre. Nós vamos ler ainda no capítulo de número 5 da segunda epístola aos Coríntios, e o versículo de número 5, que diz assim: Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, ele nos deu aqui, nos preparando para esse dia, ele nos deu o Espírito, que é aquele que nos guarda.
É a garantia de que nós estaremos em cumprimento de 2 Tessalonicenses 2:7, ok? E ainda em Efésios, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Cadê aqui o Efésios? Tá aqui. Capítulo 1, verso 3 e 4, que vai dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E aí o verso de número 5, ó. E nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para isso mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, veja só, aqui essa predestinação não é a predestinação de eu, Kleber. Não sou eu, Kleber, que sou predestinado. Quem é predestinado é a igreja. Então, o Senhor, em tempos anteriores, na fundação do mundo, ele nos predestinou para a igreja. Ou seja, a igreja está predestinada à salvação. Então, eu escolho ser igreja, então eu entro dentro do contexto vocacional da igreja, porque eu tenho o elemento Espírito Santo atuando sobre a minha vida. Eu tenho o elemento penhor do Senhor, eu tenho a garantia do Senhor sobre a minha vida. Então eu torno-me igreja. Como igreja, eu sou participante das bênçãos do Senhor. Não sou eu, Kleber, que sou elegido desde o início da fundação. Não sou eu, Kleber, que sou predestinado a ser salvo ou predestinado a ser perdido. Quem é predestinado a ser salvo é a igreja. Então, se eu, Kleber, me coloco em qualidade de igreja, que é uma ação minha de vencer a minha própria vontade, o meu ego, e me entregar ao cumprimento da lei divina, dentro do conceito da Torá, a instrução, então eu tenho parte com Deus. Do contrário, eu não tenho parte com Deus. Então eu não sou igreja que fica. Se eu fiquei é porque não sou igreja, ok? E aí, para fecharmos aqui todo esse pensamento, nós temos aqui justamente Efésios, no capítulo de número 4. Verso de número 7. Nós vamos dar a continuidade aqui ao texto. Mas mas a graça foi nos dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao céu, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por toda espécie de vento de doutrina. Então, esse aspecto do vento de doutrina, nós vamos ter aqui justamente dentro dessa base contextual. Então, esse vento de doutrina que nos leva, nos arrebata, nos leva para longe, é justamente aqui que o Senhor está falando. Então, veja ainda, nós vamos ainda para o verso de número 27 ao 31, que diz o seguinte: Não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para o que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, nós estamos selados com esse penhor, aguardando o dia da redenção, ou seja, do resgate por completo. Hoje nós temos aqui a primeira parcela, o Espírito Santo atuando em nós. Mas nós temos que andar em novidade de vida, em comportamento divergente, para que nós nos encontremos com o Senhor no dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Ou seja, extingua isso das vossas vidas, porquanto você é igreja. Se você é igreja, você está se preparando para encontrar-se com o Senhor. Se não for igreja, não vai se preparar, não vai dar ouvido às palavras do Senhor e não tem o penhor do Senhor como garantia para o dia da salvação, ok? Então aqui nós temos esses aspectos de arquétipo, de símbolos do Espírito Santo que vão atuando sobre as nossas vidas, nos preparando a cada dia mais e mais para um dia nos encontrarmos com o Senhor, aonde será a consumação da nossa redenção. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vós, em o nome de Jesus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Espírito, o amor de Deus, a consolação do Espírito em nós, continue habitando todos os dias da nossa vida. E que nós vemos então na próxima aula. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.